Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Compasso Olá, queridos ouvintes do Compasso Binário. Eu sou o Ney Souza, violonista de 7 cordas, falando aqui de Florianópolis e sempre com o meu querido amigo Caetano Brasil. Hello, do Tchan, tô na área, directly from JF City, Juiz de Fora, Minas Gerais. Caetano Brasil, clarinetista, ao seu dispor. Tudo bem, Ney? Tudo certo, Caetano. E você, como é que passou a semana? Tudo certinho? Eu tô bona, tô ótima e mais animado ainda estou porque trataremos hoje de um compositor icônico para a música popular. Sem dúvida, hoje o nosso assunto é Anacleto de Medeiros. E assim como você ouvinte conseguiu ouvir o balanço dos outros compositores, com Anacleto é isso, né? Sobre essa cadência, sobre os timbres, os arranjos, né? E como a música dele é gravada e escrita para essas formações com muitos instrumentos de sopro, que não são mais tão comuns hoje em dia, espero que você aproveite essa trilha sonora que tá maravilhosa, né, Caetano? Vamos falar hoje, Ney, da banda de música que tá no ideário popular das pessoas, principalmente do interior desse Brasil. Aqui em Minas, meu estado, tem uma cultura maravilhosa das bandas de música, que são as bandas de retreta, de coreto, aquelas que tem muitas flautas, clarinetes mil, saxofones, trompetes, trombones, bombardinos, saxhorns, que é quase um bicho de zoológico hoje, quase ninguém toca isso, e instrumentos de percussão, aquela banda marcial que desfila pela cidade, que toca nas ocasiões festivas, que tem uma memória afetiva, né, de todo mundo, principalmente das gerações anteriores à nossa, né, que puderam viver isso, que tiveram os seus domingos, né, as suas tardes ensolaradas na praça, animadas pelo som da banda de música. E aí a gente vai falar do Anacleto de Medeiros, que é um compositor fluminense que foi essencial para criação dessa identidade brasileira da banda marcial, fazendo uma ponte aí estreitíssima com o choro. Pois é, Caetano, e banda marcial, como você falou isso de tocar em praça, de tocar em público, é aquele som que a gente ouve de longe, aquele som potente, né? Essa massa sonora, e isso, para a época, né, que a gente está retratando, fazendo nossa já tradicional aí, nosso ponto na linha do tempo, o Anacleto, ele viveu durante a maior parte da sua vida no século XIX, né? Ele viveu até o início do século XX, então nessa época, né, o início das gravações, dos fonogramas no Brasil, é muito importante você ter uma banda que tem um som potente, né, justamente para conseguir marcar o disco, né? Isso fez com que as bandas marciais fizessem muito sucesso naquela época. O Anacleto de Medeiros foi um cara que nasceu no dia 13 de julho de 1866. A gente tá falando de uma canceriana Melo, sim. Uma pessoa que ela vai ter o quê? O sentimento à flor da pele, aquele cuidado com o lar, com a família, esse jeito todo sentimental e saudoso de tratar a sua música. Eu acho que isso, com certeza, tá na composição do Anacleto, que, como o Ney muito bem disse, é um dos grandes representantes dessa música brasileira que estava em formação na segunda metade do século XIX. E ele já muito cedo, Ney, apresenta o interesse pela música. Ele começa aos 9 anos de idade na Companhia de Menores do Arsenal de Guerra, lá no Rio de Janeiro, e ele começa tocando flauta e flautim, e permanece até os 18 anos integrando a banda, que era dirigida na época por um outro compositor que é bastante importante nessa primeira geração de compositores brasileiros, que é o Antônio dos Santos Bocó. Por esse histórico de começar tocando aos 9 anos de idade
e se manter tocando até os 18, a gente vê na história do Anacleto que ele procurou a música de todas as formas. Ele teve o estudo formal, ele aprendeu a orquestração, né? Ele aprendeu a tocar diversos instrumentos, inclusive ele era do seu time, porque ele gostava muito de tocar saxofone soprano, que era um dos instrumentos favoritos dele. Sim, ele ficou reconhecido na época pelo saxoprano, apesar de ele ter passado pela flauta, pelo flautim, pelo clarinete, pelos instrumentos de bocal, né? O trompete, o bombardino, que é uma cultura, né, muito comum dos mestres de banda, né? Essa instituição, vamos chamar assim, que é a banda de música, e que eu também tive o privilégio de ter na minha formação esse atributo, né? Eu, durante alguns anos, pré-início de carreira profissional na música e um pouco já quando eu estava começando a trabalhar, eu fiz parte da Sociedade Musical Tenente Januário, aqui em Juiz de Fora, que era uma banda assim, não sei como estão as atividades deles até hoje, mas até pouco tempo atrás eu sabia que estava rolando. E era uma banda só de pessoas de cabeça branca, sabe? Poxa, que clima, que legal. E era uma delícia, porque eu ia pra lá e eu tava aprendendo um monte de coisas com aquela experiência, né? Aquelas pessoas que tocavam ali naquela formação há anos, e ao mesmo tempo eles ficavam felizes de me receber porque eu era muito jovem, na época eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Então era um sopro de vida, de juventude, assim, aquela troca que a gente fazia. E foi muito legal, porque você senta na sua estante com a partitura do que você vai tocar, mas vários momentos você tem grandes pausas, né, onde você está escutando o que os outros estão fazendo, como você começa a trazer essa noção de harmonia, que numa roda de choro, por exemplo, a gente tem os violões, né, que tem várias cordas e tocam várias notas ao mesmo tempo, formando os acordes. Tá tudo na mão, né? Agora, ali na banda de música, com os instrumentos de sopro, as notas, cada uma de um instrumento juntas, é que vão formar essa harmonia, esse conjunto. E é uma experiência muito mágica, porque apesar de eu ter tocado também em orquestra sinfônica, orquestra é uma coisa com uma estética europeia, né? A banda de música tem uma cultura popular, essencialmente, e muito apropriada, e que se apropriou muito bem do jeito brasileiro de fazer música, né? Então, na banda de música se toca polca, se toca choro, se toca machixe, se toca dobrado. Sim. Que eu acho que é bem clássico. O gênero, né? Emblemático. Bem clássico de banda marcial. E o Anacleto, inclusive, compôs diversos dobrados. A gente tocava um dobrado do Anacleto na banda Tenente Januário, que se chama Araribóia. É uma música linda, então você, ouvinte, tá pegando esse nome aí, já cata ele, depois você vai procurar, porque é muito legal. Tem várias gravações no YouTube, na internet, você vai encontrar com facilidade. E essa figura, né, fechando aí o meu raciocínio, do mestre de banda, que é uma figura que normalmente está à frente, né, tá fazendo a regência, e que tem suporte técnico para dar aos diferentes instrumentistas que estão ali. Então, se é uma pessoa mais amadora, né, que está tocando um instrumento e não sabe de repente como atingir determinada nota que está escrita na partitura, o mestre de banda explica, porque ele sabe um pouco de cada instrumento ali, ele conhece um pouco da técnica, de como se produz o som, que é o caso do Anacleto, né, que foi galgando essa carreira aí na banda marcial até lá na vida adulta dele assumir a frente, né, se tornar um regente, se tornar um mestre de banda oficialmente. Pois é, como você mesmo disse, né, você precisa de muita experiência, né, para conseguir juntar esse conhecimento e ajudar cada um dos integrantes a melhorar o som, a ter uma técnica específica, né.
as articulações de cada instrumento e vejamos, né, o Anacleto começou a estudar música mesmo com 9 anos e foi até os 18 estudando sem parar e sempre em volta desses músicos maravilhosos dessa época no Rio de Janeiro. Então ele ia nas rodas da época do cavaquinho de ouro, né? Que a gente conhece por bandolim de ouro, no centro do Rio, e lá simplesmente tinha o Quincas Laranjeira, o Juca Kalu, até o Villa Lobos, né, jovem, frequentava essas rodas, Irineu de Almeida. Então juntava tanta gente, tanto compositor, tanto músico excelente, e assim você vai aprendendo com todo mundo, né? E claro que só poderia sair dessa experiência um compositor tão completo como o Anacleto de Medeiros. Ney, vocês estão um time tão da pesada que eu vou falar aí, ó, pras ouvintas, abrir o bloco de nota, pra pegar um papelzinho, colar no pinguim da geladeira, pra não esquecer de depois dar um Google nessas pessoas que foram pilares da formação, da identidade musical popular brasileira. E muitas dessas obras foram gravadas na coletânea Princípios do Choro, que é uma parceria... Um projeto que surgiu de uma pesquisa do Maurício Carrilho e da Ana Paz, resgatando aí os compositores da segunda metade do século XIX, e lá você vai conseguir ouvir gravações atuais, né, modernas, de músicas do próprio Anacleto, do Quincas, do Juca, enfim, esses nomes que o Ney citou aí, que eu não quero deixar de... Sim, entre outros, né? Sim, são 50 compositores nessa coletânea, 5 discos gravados, então... passa um marca-texto aí nesses nomes, nessa coletânea musical, para você ir lá escutar depois. Aliás, o Anacleto, que viveu essa vida rodeada de gente tão importante, né? E eu acho que a gente pode, já que a gente citou o jovem Villa Lobos ali convivendo com essa galera da pesada, eu acho que a gente pode carimbar aqui pro nosso ouvinte um troféu que poucos têm a honra, né? Anacleto é citado na obra do Villa Lobos. Isso aí é então, incrível. Então pensa a importância desse músico. Se você é citado pelo Villa Lobos, você já faz parte da música brasileira num patamar de excelência, sem dúvida. Com toda certeza. A música se chama Iara e ela serviu como tema principal. Iara é um Scotch, né? Um dos gêneros de importação, como eu gosto de chamar, né? Porque o choro se origina principalmente da mistura de 3 gêneros europeus, que são a polca, a valsa e o Scottish, com a música africana, muito bem representada pelo lundu e o batuque. Então, Iara, que é uma música que depois ganha letra do Catulo da Paixão Cearense, que fez letras, inclusive, para várias músicas dos chorões dessa geração, como o Joaquim... Catulo foi botando letra, né? Ele saiu botando frente e mudando o nome das músicas, inclusive, porque ganha a letra do Catulo, muda o nome da música. E Iara foi um desses casos. Nasce como Iara, originalmente instrumental, nas mãos do Anacleto de Medeiros, e ganha a letra, tornando-se Rasga o Coração. E essa música, esse tema, serviu de inspiração, foi citado na obra Choros número 10 do Villa Lobos. Exatamente. Então, esse episódio é para você ouvir o Anacleto, para ouvir as pessoas que a gente citou na roda de choro do Bandolim de Ouro, para ouvir Villa Lobos e para ouvir mais essa música de banda, essa música que tá pouco, né, no nosso dia a dia. E você tá ouvindo, tenho certeza que você tá gostando, porque o repertório, principalmente esse repertório composto pelo Anacleto, parece que encaixa perfeitamente para essa sonoridade, né? E você consegue explorar tão bem as valsas, os escotes, os dobrados, as polcas, abranger uma tessitura enorme, né, dos instrumentos, né, que vão do extremo grave até o extremo agudo, e você tem a percussão, né, uma caixa ajudando geralmente nesse tipo de formação, e até mais de um percussionista, dependendo do quão grande for a banda, né, quem estiver interpretando. Você consegue explorar todas essas manifestações aí da música brasileira que o Caetano citou dentro dessa formação de banda.
exemplo disso nos tempos contemporâneos e que elevou a um grau de refinamento absurdo é uma figura que vem dessa cultura de bandas de música, que é o Naylor Proveta, saxofonista e clarinetista, que vem de uma tradição, né? O pai dele era mestre de banda, ele aprendeu também a tocar nesse contexto da banda de música, e o disco de estreia dele como bandleader, como autor, se chama Tocando pro Interior. E é um disco que se divide entre faixas muito choronas e faixas da banda de música, né? Que ele leva essa sonoridade pra dentro do estúdio. E tem na capa o coreto, né? Que é onde o Proveta foi criado. Aliás, Proveta que a gente quase não cita aqui no podcast, né? Alguém... Se você é um ouvinte assíduo, você vai saber que Proveta é um nome o quê? É a nossa quinta-feira, né? É o nosso dia a dia. Quinta-feira. Será que alguém vai voltar nos episódios e contar quantas vezes a palavra Proveta foi usada? Porque talvez a gente bata algum recorde. O podcast que mais falou a palavra Proveta, que não é uma palavra tão comum aí de ser falada. Quem conseguir voltar nos episódios e contar todos até o fim da nossa temporada, da nossa primeira temporada de Compasso Pinário, vai ganhar um kit com todos os meus CDs enviados gratuitamente para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tô colocando aqui, tá? Olha que promessa é dívida, e tá gravado, hein, Caetano? Tá gravado, vai ao ar isso, vai ao ar. Ney, que tal a gente fazer uma pausinha nessa história tão bonita que a gente tá contando pra gente tocar um pouco? Ah, Caetano, claro que vamos tocar. Vamos começar tocando então uma composição do Anacleto, um Scottish Implorando.
maravilha fazer esse som contigo, Caetano. Eu amo esse Scottish do Anacleto. E a gente pode aproveitar, né, que a gente tocou um Scottish e tá bem claro, né, para o nosso ouvinte como que isso soa, né, esse nome esquisito que a gente não vê. A gente ouve falar de baião, ouve falar do choro. A gente conhece esses nomes, mas Scottish é diferente, né? Como é que a gente explica pra eles o que é um Scottish, Caetano? Muito que bem, Ney. Eu comentei aí um pouco pra trás que o choro é uma fusão de estilos de origem europeia e de origem africana, principalmente. E aí a gente vai ver que dentre os gêneros de origem europeia, onde vão figurar a mazurca, a quadrilha, que originalmente são danças, né, de salão, músicas feitas para dançar, a gente vai ver que existe ainda um destaque maior para três gêneros de dança, que são a polka, a valsa e o Scottish, que se escreve SCHOTTISCH. Luciano Huck depois manda... Olha só, professor Pasquale aprova esse soletrando aí. Luciano Huck manda meu prêmio, por favor. Eu nunca te pedi nada, não, eu nunca pedi. E aí, a gente vai ter um abrasileiramento dessa levada que soa muito dessa forma que o Ney tocou lindamente, acompanhando ao violão, e que é um pouco mais lento do que a polca, porque em geral a polca vai ter um mood, né, um humor, uma pegada mais animada, mais pra cima. E a valsa, que tá no outro oposto, vai ser a coisa mais sentimental, muito interpretada. Essa coisa espalhada. Né? Às vezes até com os rubatos, né, que é como a gente chama quando os tempos vão sendo tocados de forma mais livre, mais lenta. E no meio do caminho tá aí o Scottish, que foi inclusive observado na obra do Anacleto com muita frequência, né? Ele se dedicou, fez bastante músicas com essa levada, e que era uma música que criticamente foi analisada como que cumpria a função da dança, ou seja, servia para dançar e também poderia servir para canção, como foi o caso de Yara, exemplo que a gente citou, e Implorando, que também tem uma letra. E se você observa essa grafia do Scottish, como eu muito bem soletrei alguns segundos atrás, a gente vê que ela em português pode ser pronunciada Shottish, que futuramente daria origem ao shot, né? Tem muito dessa levada, dessa semente musical que foi para a música nordestina, foi desenvolvido como shot nordestino. Uma coisa deriva da outra. Então, muito rapidamente... Tá tudo junto, né? Tá tudo ligado. Tá todo mundo se ouvindo. Sim, o intercâmbio cultural no Brasil, ele não para, né? A gente tá falando de uma realidade do Rio de Janeiro, mas se a gente avança na história, a gente vai ver que a notícia corre, né? Aquela coisa, as notícias andam de foguete, né? Quando você de onde menos se espera, daí vem. Analisando, né, essa obra de Scottish do Anacleto, ele é, sem dúvida, o maior compositor de Scottish da música brasileira, assim, sempre reconhecido. Um ritmo que é bem pouco explorado, né, nos compositores modernos aí do século XXI. Tem poucas pessoas ainda compondo Scottish, por motivos estilísticos, talvez. E além desse legado de Scottish que o Anacleto deixou pra gente, ele deixou o legado da própria banda, que ele foi o regente por tantos anos e mais importante regente, que é a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Da mesma maneira que eu falei tantos nomes importantes na roda do Bandolim de Ouro, imagina dentro dessa banda de Corpo de Bombeiros, porque ali realmente só estavam os melhores músicos da cidade. O Irineu de Almeida estava tocando na banda, que foi o professor do Pixinguinha, além do Luiz de Souza, o Candinho do trombone, que tá dentro
da coleção de princípios do choro. Toma nota, do Brasil! Casimiro Rocha. Toma nota, Brasil, porque isso aí Toma é praticamente uma seleção vencedora de Copa. Casimiro Rocha, o Lissa, o Irineu Pianinho, Edmundo Otávio Ferreira e João Ferreira de Almeida. Isso só para citar os chorões, né? Mas tinham músicos tradicionais de banda que acabavam tocando choro e tudo mais, mas essa formação, né, com o Anacleto tanto regendo quanto tocando ali junto com eles, o seu sax soprano, é muito clássica, né? Porque a gente vê que eles tinham um nível de excelência altíssimo. Que a gente ouve as gravações da Casa Edison, que são gravações com uma qualidade muito inferior e tudo mais, mas a gente via que, poxa, os caras gravavam a música ali sem eu e no tempo e com um arranjo bonito e soando, né, o quão bom poderia ser, né, considerando a qualidade da gravação da época. E os caras eram muito bons, assim, o nível de precisão. E você sabe, Nick, acho que tem duas coisas para comentar a respeito dessa sua fala. A primeira, né, sobre a realidade da gravação, né, que a Casa Edison, para quem não sabe, foi a principal gravadora do Brasil no início do século XX, né, a principal casa que fazia registros fonográficos do que era produzido musicalmente no Brasil. E ela estreia em 1900, no ano de 1900, e essas gravações são todas de um canal. E não existe essa de ter um microfone para cada instrumento. Hoje a gente vai pro estúdio, amor, a gente grava até com 3, 4 microfones para captar o som de um instrumento, que muitas das vezes é captado separadamente, né? E ali, imagina, uma banda com instrumentos de sopro dispostas na frente de um canal, sem copia e cola. Para o nosso ouvinte ficar bem claro assim, era uma sala com um buraco na parede e do outro lado desse buraco tinha um cone que vibrava uma agulha e essa agulha marcava o disco. A gente está falando desse tipo de gravação, pessoal. Por isso que precisava de uma banda. Não tinha nenhum tipo de técnica que a gente conhece hoje em dia, assim. É puramente gravação mecânica, né, com a tecnologia que tinha na época. E aí, quando a gente começa a falar dessa precisão, né, do nível de excelência que os músicos tinham que ter para executar isso, a gente está falando de uma não oportunidade de parar e fazer de novo, de parar de um ponto e continuar a partir dali, ou seja, tem que fazer, tem que ser, tem que acontecer. E vocês não têm noção aí, agora eu que sou, como o Ney me disse minutos antes da gravação, uma gente de sopro, né? Uma pessoa que toca esses gente de sopro, instrumentos de vento, né? Que faz ventar o som. Como é difícil, quando você junta vários instrumentos de sopro, você ter uma afinação precisa. Aí, para o nosso ouvinte não ficar perdido nessa história, imaginem só que quando você pega um teclado, que é um instrumento eletrônico, o som do instrumento está pronto e ele é reproduzido por uma placa de áudio. Então, toda vez que você tocar uma nota dó naquele teclado, você vai ouvir em som perfeitamente afinado, precisamente afinado, uma nota dó. E esse sistema que toca notas precisamente afinadas, a gente chama de sistema temperado. É onde a afinação das notas nunca varia. Então, se o dó tem aquele som, ele vai ter sempre aquele som. Nos instrumentos de sopro, o buraco é mais embaixo. Embora É outra história, hein, Caetano? Embora a tecnologia, né, e a história da construção dos instrumentos modernos venha trabalhando para minimizar esses efeitos do não temperamento, do destemperamento, né, que é o oposto disso que eu dei exemplo como o teclado, né, para que a gente possa tocar de forma mais precisa e com afinação mais exata, sempre existe uma variável, visto que o som desses instrumentos não está pronto. Posso dar o clarinete na mão de qualquer pessoa que não toca e ela não vai conseguir fazer ele ter som, porque depende... É um problema, vocês já começam, né, com um problema para gerar o som. Exatamente. Violão, por exemplo,
Que, claro, para tocar bem vai levar uma vida inteira, né? Tocar bem em qualquer instrumento é isso. Mas eu posso não saber uma nota e passar os dedos na corda, som vai sair. E achar a nota. E algum som vai A gente sair. tá no meio do caminho A gente tá no meio do caminho. Vocês estão no lado mais difícil, né? O lado mais fácil é o piano, que o gatinho passando ali em cima já tira o som, né? Sim. A gente tá no meio do caminho, precisa ter um mínimo ali de coordenação motora, mas é muito mais fácil, né? Qualquer um que pega um instrumento de sopro, por mais fácil que ele seja, uma flautinha, é difícil pegar uma flautinha dessas de criança e tirar uma nota bem afinadinha dela. Não é fácil. Aí você imagina quando você junta vários músicos de sopro no mesmo ambiente, tocando ao mesmo tempo, para que isso soe bem, para que isso soe afinado. É um trabalho que só músicos como o Anacleto e seu time poderiam fazer naquela época com tanta maestria. Dentre os registros da obra do Anacleto, a gente tem algumas gravações bem boas nos arranjos do Anacleto para essa formação maior de banda, e tem um disco bem bacana que é do Arte Metal Quinteto e a banda da Câmara Anacleto de Medeiros, que registrou essa obra do Anacleto da maneira clássica e com uma qualidade de gravação e de execução dos músicos excelente. Então, para o nosso ouvinte que quer explorar melhor a obra do Anacleto, como ela era tocada, né, por ele naquela época, esse é um disco que você não pode perder mesmo, assim. E dentro, né, tem essa gente do sopro, né, Caetano? Que é o Nailson Simões no trompete, o David Alves no trompete, o Antônio Augusto na trompa, o Marco de la Favera no trombone e o Eliezer Rodrigues na tuba. Isso é o pessoal do Arte Metal Quinteto, né? E dentro do disco eles estão acompanhados pela banda de câmara Anacleto de Medeiros. Ouçam que é maravilhoso, pessoal. É um privilégio a gente poder ter esse tipo de gravação para escutar com ainda mais detalhe, com ainda mais definição o que o Anacleto propôs lá atrás originalmente. São arranjos originais, né, resgatando e trazendo para a atualidade, para os nossos ouvidos, essas pérolas, essas preciosidades. Vou falar, Ney, de uma formação que foi criada lá na Escola Portátil de Música, que é um trabalho incrível de educação musical através da linguagem do choro, que é a Furiosa Portátil, que segue um pouco essa direção, misturando ali, fazendo uma ponte com o regional, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm um naipe de violões e cavaquinhos acompanhando, tem uma massa sonora muito grande de sopros ligada a essa estética da banda de música. Eles têm 2 CDs lançados com músicas, o último inclusive, que é de músicas de compositores do século XXI, que vale muito a pena a escuta, principalmente para a gente ver como essa estética proposta lá atrás, né, na geração do Anacleto e trabalhada com excelência por ele, como ela vai se atualizando, né? Como ela vai se transformando com o tempo nas visões dos novos arranjadores, onde a gente vai ter composição e arranjo de Cristóvão Bastos, Pedro Paes, do Paulo Aragão, do Maurício Carrilho. Você tem esse pessoal, né, que conhece o repertório literalmente como ninguém, né? Eles são os maiores especialistas nesse repertório e tem o controle da Furiosa Portátil, então tem essa banda enorme, maravilhosa, a seu dispor para criar arranjos, né, e tudo mais. Então juntar a fome com a vontade de comer, né? A galera mais criativa para fazer arranjos com essa formação super potente, única, né, em suas mãos. E isso gerou os discos da Furiosa Portátil, que também é algo imperdível para o pessoal ouvir. Procurem, disponível em todas as plataformas digitais. Falando dos regionais, né, e saindo dessas formações maiores, o Anacleto foi explorado em diversas formações, né? A gente pode citar os discos de choro clássico, que se você já conheceu o compasso binário gostando de choro, você já deve ter ouvido. Então o próprio Altamiro gravou no Chorinhos Imortais número 2, 3
Estrelinhas. A gente também já ouviu o próprio Jacó interpretando Três Estrelinhas, interpretando Iara, interpretando a obra do Radamés inspirada no Anacleto, que é um dos movimentos da Suíte Retratos. O Anacleto dá a sua cara, né, à música brasileira em diversas formações, porque ele é um compositor que inspira muito. Para fechar então, Ney, as nossas dicas para ouvinta, ouvinte ou ouvinto que está aqui curtindo o Compasso Binário, eu quero falar de um show só de Anacleto de Medeiros que o Conjunto de Choro Paulista fez. E, assim, é demais. O flautista é um grande amigo, Márcio Modesto. Um beijo pra você, Márcio Modesto, se você está ouvindo esse podcast. Coloquem lá no YouTube que vocês vão achar vários vídeos e vão poder ficar por dentro da obra desse cara incrível que foi o Anacleto e escolher a sua preferida para depois voltar aqui nos comentários, se você tá ouvindo o nosso podcast através do YouTube, pra contar pra gente qual foi a sua preferida. Qual a sua música preferida do Anacleto, Ney? Olha, Caetano, são várias, né? É difícil de escolher. Mas eu gosto muito de uma música que está registrada no Princípios do Choro, que é o Juraci. Uma música muito simpática do Anacleto, muito bacana, muito legal de tocar. E a sua, Caetano? Olha, eu também fico dividido, porque aqui em Juiz de Fora, né, na roda de choro, o Cazé, que é um grande amigo e bandolinista, um super músico, e quando a gente pede pra tocar, acho que uma das mais conhecidas, né, que é o 3 Estrelinhas, ele fala, 3 estrelinhas não, 5 estrelinhas, porque 3 estrelinhas é muito pouco pra essa música. Que é um choro maravilhoso, mas eu tenho uma memória afetiva muito forte do tema Rasga o Coração, originalmente Iara, porque no filme do Vila Lobos, o Paulo Moura, que é uma grande referência pra mim, tá lá na base da minha formação musical, aparece tocando essa melodia e eu ouvi aquela melodia e fiquei extasiado com ela e depois fui descobrir que era do Anacleto. Então, pô, que legal. Fico aí dividido, mas com esse coração canceriano e emocionado de ter essa lembrança. A gente quer saber qual que é a composição que você gosta mais, deixa aí nos comentários do nosso Instagram ou do YouTube e a gente vê você no próximo episódio. Então, um abraço, um beijo pra você, boa semana, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, Caetano. Um beijo enorme pra você, Ney. Sempre um prazer dividir esses momentos. Continuem acompanhando o Compasso Binário, tá? Siga a gente nas redes sociais, @Caetano Brasil, @Ney com Y, Souza com Z, Neto, tá? Pra você ficar por dentro de quais serão os próximos compositores, de como é que vai ficar essa história nossa aí com a música popular brasileira. É óbvio que a gente não vai despedir de vocês sem música e pra fechar, hoje vamos fechar com valsa, vamos de Terna Saudade. Viva Anacleto, viva a banda de música, viva a música popular brasileira.